Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento na formação de professores. Nosso encontro de hoje, vamos falar sobre como usar recursos didáticos criativos para facilitar o ensino e torná-los mais engajador. A ideia é usar esses recursos didáticos para que os alunos participem mais, né? Se envolvam mais. Quero usar Provérbios, capítulo 4, verso 7, que diz: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria, e com todos os seus bens adquire o entendimento. A sabedoria que se encontra nas Escrituras pode ser complexa, e os professores têm o desafio de transmitir esses ensinamentos de forma clara, envolvente e que leve à transformação. O uso de recursos didáticos criativos pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando, por exemplo, utilizamos recursos visuais, interativos, multimodais, nós conseguimos envolver mais os alunos, engajá-los mais, despertando seu interesse e facilitando a compreensão de todos esses complexos, posso dizer assim. O objetivo é explorar diversas ferramentas e abordagens que podem ser usadas para tornar o ensino mais dinâmico, prático e profundo. A ideia nesse nosso encontro é criarmos recursos visuais, né? Recursos didáticos, pedagógicos, para que a gente possa usar nas nossas aulas. O primeiro deles que eu quero falar são recursos visuais, imagens e vídeos. Mateus capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus disse todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Meus irmãos, Jesus sabia como usar os recursos visuais para ensinar de forma eficaz, especialmente quando ele contava parábolas que eram simples, mas profundas. Imagens, diagramas, infográficos podem ser usados para ilustrar conceitos complexos. Por exemplo, se a história de Abraão, quando for apresentar a história de Abraão, você apresenta imagens das terras que ele percorreu, criando, por exemplo, ali um mapa interativo, isso vai gerar no aluno um entendimento maior. Vídeos curtos podem ser usados para contextualizar o ensino bíblico, como documentários sobre o Antigo Testamento, cenas de filmes que retratem eventos bíblicos. Nós já vimos isso no treinamento anterior também sobre os slides de apresentação com imagens impactantes. Isso ajuda os alunos a visualizarem melhor o conteúdo. Além disso, compartilhe vídeos curtos, de 3 a 5 minutos, que ajudem a reforçar o ensino da aula. Segundo, atividades interativas, jogos e dinâmicas de grupo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 25 vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, em tudo, se absteve. Eles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Atividades interativas, como jogos de perguntas e respostas, dinâmicas de grupo ou até gincanas bíblicas, servem como incentivo para a participação ativa e o aprendizado lúdico. As atividades também promovem o espírito de equipe e ajudam a fixar os ensinamentos de forma mais descontraída. Jogos de memória bíblica, caça ao tesouro, com temas bíblicos, ou corridas de perguntas,
onde os alunos devem responder corretamente para avançar, são algumas opções de recursos interativos. Organize um quiz bíblico semanal utilizando plataformas eletrônicas como o Kahoot. Vou colocar aí a descrição no vídeo. O Quizzes, onde os alunos respondem perguntas em tempo real, competindo de forma saudável. Terceiro lugar, uso de tecnologia, aplicativos e ferramentas online. Daniel capítulo 12, verso 4 vai dizer: mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. É a ênfase. A tecnologia, meus irmãos, oferece uma infinidade de recursos que podem enriquecer o ensino. Aplicativos de Bíblia interativos, sites de estudo bíblico, plataformas educativas online oferecem ferramentas inovadoras. Os professores podem usar aplicativos que permitem o estudo bíblico de maneira mais profunda. Uma sugestão que nós temos chama-se YouVersion, é a Bíblia interativa, ou até mesmo a Bible Project. São vídeos explicativos sobre a Bíblia. Além disso, podemos usar plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Permitem criar aulas online, tornando o conteúdo acessível. E todos os alunos, independentemente da sua localização, podem participar. Quem sabe, durante a aula presencial, integre ali aplicativos bíblicos interativos para leitura, reflexão e dinâmica em grupo. Para as aulas online, por exemplo, crie salas de discussão ou quizzes, quando as plataformas podem usar, como o Mentimeter ou o Kahoot. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Quarto lugar, materiais de apoio. E aqui nós queremos usar cartazes, mapas e tabelas. Abacuque capítulo 2, verso 2, vai dizer assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, cartazes, para que leia facilmente. Materiais de apoio visuais, como cartazes com versículos-chave, mapas bíblicos ou até mesmo tabelas comparativas, ajudam a organizar o conteúdo de forma acessível e clara. Mapas bíblicos, por exemplo, podem ilustrar as viagens de Paulo ou os movimentos de Israel pelo deserto. Tabelas podem ser usadas para comparar diferentes personagens ou aspectos de ensinos bíblicos, como fé versus obras. Ao utilizar esses recursos, os alunos conseguem entender melhor os contextos históricos, os contextos geográficos da Bíblia, o que os ajuda a conectar as escrituras com a vida cotidiana. Por exemplo, você pode preparar mapas bíblicos, cartazes que retratem as viagens de personagens ou eventos importantes. Eles podem ser colocados na sala de aula para servir como referência visual durante as aulas. É uma dica que você pode usar. Quinto lugar, sensibilidade sensorial. Elementos táteis e elementos sonoros. Êxodo, capítulo 12, verso 26 e 27 vai dizer: e acontecerá que quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Direis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Incorporar elementos sensoriais talvez seja o nosso maior desafio. Mas, quando nós incluímos esses elementos sensoriais, podem aumentar significativamente o impacto de uma lição. Texturas, sons, objetos simbólicos e ambientação ajudam a criar uma experiência imersiva que facilita o aprendizado do aluno. Por exemplo,
ao ensinar sobre a Páscoa, traga pães sem fermento, ervas amargas, vinho simbolizando a tradição judaica, para que os alunos possam tocar, cheirar e sentir o que os antigos sentiram. Sons, ambientes, como música suave, sons da natureza, podem ser usados para criar a atmosfera certa para, durante a leitura ou reflexão sobre passagens bíblicas. Sexto lugar, incentivo à produção de trabalhos criativos. Incentivo à produção de trabalhos criativos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, vai dizer: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Trabalhos criativos ajudam os alunos a internalizar o conteúdo e a expressar sua compreensão de maneira pessoal. Eles podem criar diários de oração, eles podem criar cartões de versículos ou até mesmo artigos sobre o que eles aprenderam. Incentive os alunos a escreverem reflexões sobre os temas estudados, criando assim uma cultura de reflexão pessoal sobre a palavra de Deus. Os alunos também podem ser desafiados a escrever histórias ou até mesmo peças teatrais, com base em passagens bíblicas, ajudando a dar vida aos ensinamentos. Peça aos alunos para criarem peças de teatro sobre personagens bíblicos e até mesmo apresentá-las para a classe, porque isso vai, além de engajar, também vai afixar o conteúdo de maneira lúdica, de maneira simples. O uso criativo de recursos didáticos não só torna a aula mais dinâmica e divertida, mas também ajuda na aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. A diversificação dos recursos, como vídeos, jogos, tecnologia, recursos visuais e sensoriais, pode tornar o aprendizado mais profundo e memorável. O professor deve adaptar os recursos conforme as necessidades dos alunos, buscando sempre engajar e transformar a vida daqueles que estão ali naquela sala de aula, naquele encontro. Chegamos assim ao final dessa nossa quarta aula, quando nós estivemos estudando sobre como usar recursos didáticos criativos para facilitar o ensino e fazer com que os alunos sejam mais engajadores e participativos. Responda agora os exercícios. Deus te abençoe e até a próxima.